Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo direto ao ponto, cheio de conteúdo aqui para vocês, pra gente falar para quem quer chegar em alto nível no mercado financeiro, em cargos relevantes, atuar com private, atuar com grandes fortunas, atuar com um cliente altíssima renda. Eu tô aqui com ele, nosso grande aluno aqui da FBNF, Kendi, que hoje é sócio da Real Investor e banker também de um multifamily office, então tem muita bagagem para trazer pra gente de como é lidar com esse público altíssima renda. Ele que passou, teve uma boa jornada como especialista de investimentos, foi galgando grandes cargos e posições e hoje atua com grandes fortunas, tem sua própria carteira de clientes e a ideia desse vídeo é extrair o máximo de conhecimento aqui dele, porque, poxa, quem acompanha o Kendi um pouquinho mais de perto visualiza um pouco da rotina, dessa parte mais ativa de realmente como que eu faço parte de um ambiente de gigantes, como que é a minha atuação nessa linha. Então, Kendi, seja bem-vindo aqui, acho que você tem muito para agregar para a galera. Poxa, depois vender desse jeito assim fica até difícil, né? Mas, pô, é um prazer estar aqui, acho que eu tô já há um tempo aí lidando com esse público, tem muita coisa, muita nuance aí que se você não tiver preparado, você começa a sentir um peixinho fora d'água, assim, né? E é um negócio que demanda tempo, experiência, você lidar com isso, porque você tem que saber que muitas vezes você não vai saber sobre algum assunto, cada vez mais você tem que ter um conhecimento horizontal. Acho que a ideia desse papo é trazer um pouco desses insights, né? Perfeito. Você já trouxe uma palavra que eu gosto bastante, que é dessa questão de repertório e esse conhecimento horizontal. Quando a gente está lidando com clientes de grandes fortunas, essas pessoas têm um know-how muito forte no mercado, conhecem muitas coisas, já viajaram para muitos lugares, têm hobbies diferentes, esportes diferentes. Então, queria que você trouxesse um pouco de como que você entendeu esse jogo e passou a estudar mais isso. O que é importante para esse meu cliente? É um tipo de esporte um pouco menos comum? Como que é esse estudo mais horizontal para eu ter um conhecimento mais vasto e um repertório para conversar, não só de finanças, mas entrar no mundo desse cliente também? Certo, eu acho que assim, existem alguns estudos que falam que o private banker, assim, ele acaba sendo levado como a vida do bom vivant, né? Ele vai estar frequentando bons restaurantes, vai estar viajando muito, vai estar direto em eventos, né? Que não tem um acesso tão fácil. Mas eu acho que é isso, né? Você viver cada dia como um dia que você acorde e esteja aprendendo algo novo, pô, é isso que você tem que buscar, né? Principalmente com esse tipo de cliente, também acho que uma certa cobrança que a pessoa tem quando vai para esse segmento é achar que você vai aprender isso da noite pro dia, e não vai acontecer. Então, tentar aproveitar a abertura que você tem com esse tipo de cliente e pessoas que talvez na pessoa física sozinho você não teria acesso, acho que é o pulo do gato. Você ter a humildade também de, às vezes, saber que você não vai saber tudo. E ser curioso, perguntar de forma genuína, sem passar aquele ar de ser uma pessoa mais júnior, né? Tentar ter esse tato ali, eu acho que é bastante importante, porque você tem que trazer de uma forma em que você sempre tente agregar alguma informação. E daqui a um tempo você vai estar conversando com vários tipos de clientes, que um é de um segmento X, outro de Y, você vai estar utilizando o que ele te ensinou com outro segmento, e o principal, o banker que consegue fazer isso e entender um pouco as nuances de cada coisa, ele consegue conectar muito assunto. Legal. E entra naquilo que você falou, o repertório. Todo dia eu tento fazer um check the box assim, né? Poxa, agora eu entendo um pouco mais sobre restaurantes Michelin. Agora eu entendo um pouco mais sobre determinado esporte. Ou agora eu entendo mais sobre um segmento de importação, né? E cada vez mais você vai aprendendo e gerando valor agregado cada vez mais para este cliente. Então, acho que o banker ele tem que viver muita coisa, mas tem que se atualizar de muita coisa. Então, ouvir podcast é essencial, tá no meio de pessoas que sempre estão em um nível acima de você também é algo extremamente importante, porque quando você vai vivendo esse ambiente, você vai se acostumando com ele, vai se tornando cada vez mais normal, né? Eu brinco que às vezes no começo eu ficava assustado com algumas cifras, né? Alguns lifestyles assim, né, de viagem, coisa que se você transparecer, né, que é algo muito fora da sua casinha,
você pode ficar um pouco de fora. Então, pô, viajar de barco, fazer viajar de esqui, fazer algumas coisas assim. Jogar golfe é algo que você tem que se habituar ao ambiente, mas vale também fazer isso de forma genuína também, né? Se você começar a ir por interesse e achar que aquilo vai te gerar algo, não vai. Você tem que fazer por algo que, cara, às vezes o teu cliente, Ironman, por exemplo, que eu sei que é algo que você tá na luta aí, né? Poxa, se você pegar e entrar num grupo de corrida ou num grupo de bike só por interesse, dificilmente você vai continuar naquele objetivo. Você desconecta, né? Você desconecta, você tá lá por outra coisa, né? Ou você não vai perpetuar ou naturalmente você vai ficar de lado. Então é algo próximo a isso. Pô, show de bola. Você entrou no ponto até ia mencionar, porque quando você vai sendo curioso com as coisas e querendo buscar isso para o teu desenvolvimento interno mesmo, vou fazer um esporte diferente. Lógico, quando a gente está falando desse nível, você já vai ter construído uma carreira para investir na tua carreira também nesse livro. Pô, eu vou jogar golfe, eu vou fazer um esporte um pouco mais caro, é porque teve uma construção antes para você acessar aquele tipo de ambiente. Não é que você vai, pô, eu vou colocar 20 mil reais ali para andar de lancha, que é o combustível daquele dia. Não é isso. Mas como que eu vou participar? Faz sentido, às vezes, eu abrir mão de um negócio para estar nesse ambiente um pouco mais luxuoso, para estar com acesso a esse tipo de pessoas. E até no próprio Ironman a gente olha a questão da bicicleta. Tem bicicleta de 5 mil e bicicleta de 150 mil. E aí quando você vai olhando as pessoas, você vai ver, caramba, o cara trocou de bike nova. Quem que... Então é um ambiente onde você começa a entender mais daquela coisa e ter esse tipo de repertório. Pô, acho que quando a gente fala até de tênis como um todo, você vê o público que é um público diferenciado. Grandes bancos levam esses clientes para assistir o Miami Open, para ir para esses grandes lãs. E aí, pô, você tá conversando com o cara, aí o cara fala de grandes lãs, fala do maior tenista, fala de todo esse ecossistema, você não tá nunca por dentro disso. Então, esse tipo de esporte é um esporte que já historicamente é algo muito valioso para esse tipo de pessoa. Então, quando você vai se inserindo nesse tipo de ambiente, é algo assim que você cresce como pessoa e consegue não só absorver, mas passar a gerar valor para esse público também. E gerar valor, eu acho que está muito nesse sentido de experiência e valor agregado que você vai gerando, mas sim também, poxa, como é que eu faço esse meu cliente conseguir ganhar mais dinheiro, conseguir conectar com outra pessoa de outro ramo. Acho que eu vejo vários bankers mais seniors assim, eles acabam se tornando amigos da família, né? Participou de casamento, vai fazer algum esporte, viram sócios do cliente, né? Pô, às vezes o cliente tem uma ideia que ele vai compartilhar com você, qual a sua opinião. Você conecta ele com outro cliente que é da área, que tem total sinergia. Você do nada tá no meio dos três ali fazendo negócio junto, né? E você só vai conseguir juntar essas peças quando você criar esse repertório bem definido, né? Onde que eu posso gerar valor para o meu cliente, né? Esse jogo do acesso. Esse jogo do acesso não é com dinheiro que você entra, é com, poxa, o teu cliente vai confiar em você, ele vai te levar para algum lugar que consequentemente esse negócio, esse ambiente vai te moldando a estar em lugares que você vai até se surpreender. Você fala, nossa, nunca 5 anos atrás eu achei que eu tava saindo de lancha com um cliente, tava jogando golfe num campeonato em outra cidade porque me chamaram e era um evento beneficente, né? Então acho que é umas coisas assim que às vezes eu paro para pensar e muita gente olha assim e fala, poxa, você tá fazendo aqueles negócios, se torna normal, assim, sabe? E é o que você trouxe também, que não é algo do dia pra noite. Não tem como você ter esse tipo de acesso do dia pra noite. Não, é uma construção que ao longo da tua jornada, pô, às vezes você tá economizando, mas faz sentido ir num restaurante melhor pra entender aquele jogo. E aí numa conversa daqui 6 meses vai entrar esse tema e você, não, é legal, tem isso, é melhor você ir por aquela linha. Pô, questão de viagens também. Então é lógico, pra chegar nesse nível eu quero te trazer esse ponto também. Como que você olha esse nível de confiança desse cliente? Eu acho que para a gente ter esse tipo de cliente numa estrutura family office, que são patrimônios cada vez mais altos, a pessoa, ela às vezes acaba nem olhando tanto o teu nível técnico. É muito mais o quanto você consegue gerar de confiança, que entra nessa questão do network. Então, eu queria que você trouxesse um pouco de que às vezes as pessoas ficam tão focadas, e a gente estava conversando agora há pouco, de cara, eu tenho que ser técnico, eu tenho que saber de investimentos e tudo isso, e às vezes a pessoa perde um pouco desse olhar macro. Como que você, que já passou pela área de investimentos, que é um pouco mais de produtos, mais técnico, e agora está nesse patamar de olhar mais para clientes, de ter uma carteira mais enxuta, mas que gere mais valor também?
Uma coisa que eu tive que me moldar e adaptar muito é saber escutar mais, né? Acho que quando você tem uma carteira muito grande num modelo mais varejo, você é moldado a ter que, poxa, usar aquele tempo o mais possível para, poxa, ligar, falar sobre alguma coisa. Quando você entra para um ambiente mais de family office, mais private, você vai sentar às vezes com família, com cliente, e você vai ficar 2 horas no almoço com ele, 90% conversando de assuntos totalmente aleatórios, e nos últimos 10% falar de carteira. Mas assim, você tem que ser uma pessoa técnica, ser uma pessoa que tem repertório e conhecimento para ele confiar em você. Mas ter esse jogo de cintura, essa criação de empatia com o seu cliente é algo a ser construído, né? Eu converso com alguns bankers que são lá de fora, né? Que nem são aqui do Brasil. E uma coisa que um banker sênior me trouxe é totalmente real, assim, né? Tem uma coisa de um mercado que a gente não consegue comprar, é vivência, experiência. Então, muitas vezes ele se perguntava, olhava para o chefe dele há 20 anos atrás e falava, poxa, por que o cara consegue captar tanto dinheiro? Por que ele consegue a mais que eu não faço? Sendo que eu chego todo dia aqui, 8 horas da manhã, eu tô lá lendo jornal, vendo podcast, não sei o quê. E ele, em algumas reuniões ali, vem com umas boletas gigantes, assim, né? Mas é porque o cara já viveu muito mais coisas que você, né? Eu fui para uma visita esses tempos com esse banker, por exemplo. Aí ele conversando com a família, tudo. Poxa, a filha da família tinha acabado de passar numa faculdade em Boston. Ele falou, pô, meu filho está estudando lá em Harvard também, não sei o quê. Poxa, não tem como eu comprar essa experiência, né? De saber como é que funciona um tuition, né? Numa aplicação para o filho numa escola americana, como é que foi o processo. São coisas que vão acontecer quando eu constituir família, quando eu tiver a oportunidade de colocar meu filho para estudar fora. Então, algumas coisas que, assim, por mais que eu estude, eu não vou conseguir falar com propriedade sobre aquilo. Então, a gente está falando aqui de ambiente, conhecimento horizontal e repertório, mas tem coisas que vão acontecer ao longo da vida. E eu acho que nesse mercado de private bankers, o tempo faz diferença. Né? Um grande desafio que eu tenho, por exemplo, por ser novo, é conseguir quebrar essas objeções ali com um público mais velho que eu, né? Tipo, por que eu vou estar confiando todo o meu patrimônio para esse garoto de 28 anos, né? Então, eu tenho que entender também como que é esse tipo de cliente, né? Pô, um cliente mais velho que vai se preocupar com o currículo, por onde que estudou, por onde que faz, a primeira coisa que eu vou me apresentar para esse cliente é falar do meu repertório, do meu background, né? Onde eu estudei, de onde que eu vim, quais bancos eu passei. Porque daí ele já vai falar, opa, eu vou escutar esse cara. Uma primeira impressão, né? Primeira impressão. Perfeito. Talvez um cliente da tua idade, que, poxa, prosperou, um grande empresário, eu não preciso falar. Ele vai vir por mim por causa que sabe que eu mexo com grandes fortunas e tudo mais, você vai pesar muito mais se eu resolvo alguma coisa sua. Né? Então, ter esse tato também de com um cliente você vai ter que quebrar a tua objeção de certa forma, você vai ter que pisar mais no acelerador, outro você vai ter que ir mais freando, criar esse senso também de que, poxa, valorizar o seu tempo, né? Coisa que os clientes mais privates odeiam, né? Aquele tipo de venda que o cara fica o tempo inteiro em cima, pedindo cobrança de feedback. Não, você tem que saber que, poxa, o cara que tem a família que tem o dinheiro ali, você também tem que se dar o valor de falar assim, poxa, eu sei o meu tempo, sei quanto que vale, quero muito essa captação, mas é porque o cliente vai me querer, e não porque eu quero mais do que ele. Quando você se inverte isso aí, poxa, aí as coisas começam a andar mais fáceis. Perfeito. E quando a gente olha para esse mercado que você trouxe, ele traz uma confiança maior para aquela pessoa que tem mais bagagem de vida também, né? Tem esse receio da pessoa com idade e tudo mais, mas eu acho que isso até quebra um pouco e tem como a gente minimizar isso através da postura, através da comunicação, através da vestimenta. Eu sempre conto um case lá no Itaú mesmo. A gente dava apoio para os gerentes personalités e tudo mais, e aí era um cliente, ele tinha uma posição, acho que era de 2 milhões de reais, e tinha um fundo americano, e aí o cliente já falou, não, eu quero falar por vídeo, e não sei o que, e eu, puta, tá na época da pandemia, de home office, eu falei, cara, não tô tendo nem barba aqui, e o cara, eu tô cuidando de 2 milhões e meio do cara, como que esse cara vai vir, não quis passar pela gerente, então a gente fica, calma aí, deixa eu colocar uma camisa, coloca a camisa, ajusta aqui a câmera certinho,
abre ali e naquele momento que você não falou nada, o cara ele já tá te julgando. Pô, moleque novo, na época eu tinha, sei lá, 23 anos, 24 anos. Cara, esse cara tá cuidando do meu dinheiro. Até o momento, a única visão que ele tem, se ele não entrou no meu LinkedIn, ele não sabe que eu tenho CFP, ele não sabe nada. Se eu abro a boca com baixa confiança, esse cara ele vai montar em cima de mim. Sim. Agora, se numa conversa ele trouxe e você traz uma postura no mesmo nível de tá tudo certo, tranquilo, eu entendi, mas devido a esse ponto, isso aqui, na minha visão faz sentido manter, faz sentido isso. E aí você traz uma postura mais dura, você quebra essa primeira impressão. Então a primeira impressão nunca vai ter como. A gente tava até conversando, cara, será que eu deixo meu cabelo crescer? Será que eu compro um terno? Será que faz isso? Será que faz aquilo? Então, quais artifícios eu preciso utilizar na minha jornada pra, de acordo com o meu suposto ponto negativo, eu reverto isso? E às vezes você numa reunião, escutando, ficando mais tranquilo, o cara que tem 40 anos, que talvez não tenha essa malícia e fale mais, a pessoa se sente mais confortável até contigo. E eu acho que ter de ser meio que se encaixar em vários diferentes cenários é uma coisa que muita gente peca, né? Tem essa questão de idade, tem a questão da vestimenta, a questão de postura. Pô, não é porque você está fazendo uma videoconferência que você fica largado na cadeira, isso te traz autoridade, te traz confiança. Exatamente. Tem que sempre estar, bem enquadrado, trazer de uma forma que você se coloque na mesma altura da pessoa, né? PNL total, né? De estudo de neurolinguística, assim, de negociação, é algo que eu tive que estudar muito, assim, porque cada cliente age de uma forma, e você usar essas artimanhas, né? O próprio rapport, assim, né? Tentar fazer aquele negócio de mímica, tudo, mas saber o momento certo de você ser mais agressivo em determinada fala, ser um pouco mais cuidadoso em outra, tons de voz, né? Isso daí é algo que é treinável. Com certeza. Né? Então, a própria vestimenta, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Né? Se você vai prospectar uma família lá do interior do Mato Grosso do Sul, no meio da fazenda, você chega lá de terno, de sapato social, você já entrou no ambiente errado, né? Da mesma forma, o contrário, você vai prospectar um grande executivo, né, de uma empresa listada, que está ali, e você chamou ele para o seu escritório, você aparece lá de botina, com a calça jeans, tudo suja, poxa, será que está condizente com o ambiente que você quer participar, né? Até mesmo um meio do caminho, né? Às vezes você ir muito formal pode ser algo ruim, porque parece que você está querendo vender algo. Verdade. Talvez você ir de um modelo um pouco mais esporte casual, poxa, talvez uma camisa, um suéter, um negócio, traz um negócio mais amigável. Então vai muito... Esse feeling, né? Esse feeling aí, que você vai ter que saber como se adaptar. Então acho que isso daí é algo treinável. E também saber que vocês vão quebrar a cara muito, assim, de ir pra uma reunião e falar, putz, não deu certo. Tô um peixe fora d'água aqui, tá tudo bem. E, cara, leve de aprendizado também, né? Saber aprender com os erros é muito melhor do que com os acertos nesse sentido. Então, focar naquilo que deu certo, continuar dando certo. E no que deu errado, você tentar minimizar o máximo possível. Perfeito. Show de bola. Acho que a gente bate papo aqui para realmente agregar para a carreira, para quem está buscando chegar nesse alto nível, entender que cada ponto comunica, cada detalhe, que aqui a gente nem trouxe nada técnico. A ideia é justamente trazer uma visão de vida, uma visão de repertório, uma visão de cultura, que às vezes passa batido quando a gente está na jornada estudando tecnicamente, que é importante ter essa base, mas depois a gente vai ver que ela é a base da pirâmide, o resto a gente precisa construir de forma genuína ao longo da nossa carreira. E para fechar, Kendi, uma dica, um conselho para quem está nessa jornada, quem busca chegar em grandes cargos no mercado financeiro, qual que seria essa dica final para a gente encerrar esse vídeo aqui? Eu acho que conhecimento horizontal é a chave, assim, tanto para os clientes que você atende, quanto para as pessoas que você está ao redor dentro da instituição. Você tem que ser uma referência para o seu cliente e também para os seus pares, né? A partir do momento que você se torna uma referência, de conhecimento técnico, comercial, de algum assunto em específico, com certeza o teu líder vai te ver diferente, as pessoas que estão em volta de você vão te promover também, e não vai ser você que está querendo a promoção, mas sim todo mundo falando que você deveria ser promovido, né? Então, tentar ser aquela pessoa amigável que consegue, assim como você tem uma boa relação com os clientes, também com os clientes internos que são seus pares e parceiros.
Show de bola. Obrigado aqui, tamo junto. Então é isso, pessoal, se você curtiu esse vídeo, compartilha com a galera, pra quem quer realmente se aprofundar nesse tema, deixa o seu like e siga Alexandre Kendi no LinkedIn, nas redes sociais, Renan Carini também. Um abraço pra você, tamo junto. Valeu.